A graça e a paz, irmãos, sejam todos bem-vindos no culto de domingo. Deus esteja abençoando vocês. Hoje eu quero ler vou ler Jeremias 31, no verso 2 e o verso 3. E diz assim: assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Muito bem, essa semana, de uma certa forma, ou de uma forma virtual, o pastor Carlos de Oliveira tem reingressado nossas vidas, e essa semana nós conversamos, e ele trouxe esse versículo, o versículo 3 de Jeremias 31, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E esse versículo, eu fiquei pensando nesse versículo essa semana, tive umas oportunidades de meditar sobre ele, de pensar sobre ele. E o capítulo inteiro, é um diálogo na verdade, né? No versículo 2, assim diz o Senhor, Deus fala ao povo. No versículo 3, o povo responde a Deus. O povo dá uma devolutiva a Deus, e se vocês derem sequência no capítulo 31 de Jeremias, vocês vão ver que há essa troca de informação. Deus fala ao homem, o homem responde a Deus. Mas nós vamos nos ater, até mesmo pelo nosso tempo, ao versículo 2 e o 3. No 2, Deus diz, no 3, o homem responde. Vamos começar com 2 então. Assim diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Ele diz duas coisas, duas proposições, ele faz duas colocações claras e distintas do 2 sobre o povo de Israel, sobre o seu povo, que se estende até nós em Abraão, e em Cristo chegou até nós. A primeira delas é o povo que escaparam da espada, ou seja, aqueles que conseguiram chegar no deserto para a caminhada, esses acharam graça no deserto. Um povo que encontrou graça no deserto. E nós temos então discutido essa coisa, nos últimos meses tem estado aí frequente em nossas mentes, em nossas palavras, a palavra graça. A graça de Deus. E eu acho incrível quando o povo de Israel, o povo de Deus, eles acharam, o próprio Deus diz que o povo que foi liberto da espada, o povo que sobreviveu à perseguição, o povo que sobreviveu ao Egito, o povo que sobreviveu à travessia do mar, os gigantes do deserto, todas as batalhas que foram travadas, a esse povo foi achado graça em meio a todo esse deserto. Então me parece que a graça de Deus é algo que é derramado, que nós encontramos em meio a essas dificuldades, essas tribulações da vida. Em meio a esses perrengues que se dão nas nossas caminhadas. Quando temos que atravessar situações difíceis, quando temos que atravessar situações complicadas, gigantes, mares, escravidão no Egito, e nós chegamos no deserto, e ali no meio da sequidão, nós achamos graça, a graça de Deus. E uma coisa interessante é que a graça de Deus para o povo ali no deserto foi algo que o povo encontrou. Foi algo que o povo experimentou, foi algo que o povo com sua vida tiveram que escavar, tiveram que garimpar, tiveram que selecionar, enfim, tiveram que encontrar no meio do deserto. Eu fiquei imaginando, pensando em casa, que Deus poderia simplesmente mandar um raio e cair, um raio lá no meio da tribo, no meio do povo que estava peregrinando no deserto, e mostrar a sua graça. Mas antes Deus os deixou serem afligidos por Faraó, terem que atravessar o Mar Vermelho, terem que enfrentar os gigantes, terem que lutar pela terra prometida, terem que passar ali alguns anos em Cades Barneia, para que eles mesmos encontrassem a graça de Deus, o infinito amor de Deus sobre si. O Israel mesmo deveria encontrar o favor de Deus sobre suas vidas, deveria encontrar essa graça tão maravilhosa, esse favor de Deus tão espetacular,
e imerecido, com sua caminhada, com suas observações. Eu fico a imaginar quando as serpentes começam a atacar a tribo, e Moisés tem que falar com Deus, e Deus deve responder a Moisés para fazer uma serpente de bronze e colocar num lugar bem alto. Fico imaginando ali, de forma sutil, às vezes até fragmentada, e às vezes até absoluta, Deus revelando a sua graça, a forma com que agiria como homem, de forma tão amorosa, de forma tão imerecida, de forma tão sublime, de forma tão celestial. E tantos outros momentos, com as codornizes que caem do céu, o que mais que o maná que cai do céu, com a água que brota da rocha, enfim. Deus, a cada momento, a cada passo, a cada trajeto, a cada obstáculo, Deus revelando a sua graça, e o homem incrivelmente achando a graça de Deus no meio do deserto. Sabe, tenho pensado que cabe nos despertar para o Senhor e começar a considerar, e aliás o Provérbios diz isso, que o ímpio desdém de Deus, mas o justo considera Deus em todos os seus caminhos. Nós devemos começar a considerar Deus esse tempo, no nosso caminho, no nosso deserto. E nessa consideração, começar a observar os fragmentos ou os absolutos da revelação da graça de Deus a nós. Segunda coisa, no verso 2, quando Deus diz, o povo que escaparam da espada, eles acharam graça no deserto. Israel mesmo, esse mesmo Israel, quando eu o fizer descansar. E olha o que Deus diz, o eu sou. O grande eu sou que chamou Moisés da sarça ardente, o grande eu sou que detém em si toda a glória, toda a soberania, eu o farei quando eu o fizer descansar. Há um descanso para Israel. Engraçado, percebem isso? Essa cadência de palavras, a graça, o povo achou no deserto, mas o descanso Deus fez a eles. De forma imediata, o comentarista, um teólogo diz que Deus deu esse descanso com a nuvem e com a coluna de fogo. Vamos lembrar? Eles estavam onde? Isso mesmo, deserto. Deserto de dia é quente, de noite é frio. De dia, uma nuvem, uma coluna de nuvem, de fumaça cobria o povo e dava sombra ao povo para que eles pudessem andar. E os resfriava do sol ardente. À noite, incrivelmente, soberanamente, aquela coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo. Nada mais apropriado para um clima que se esfriava, que em alguns lugares dava abaixo de zero. Aquela coluna que amenizava o sol de dia, agora ameniza o frio à noite. E aí Deus olha para Israel e diz assim: ei Israel, quando eu o fizer descansar no deserto, te dei a nuvem para amenizar o sol, te dei a coluna de fogo para amenizar o frio, e te conduzi e te dei descanso. Sabe uma coisa interessante sobre esse dualismo que nós vivemos, para alguns até uma tricotomia de alma, corpo, espírito, enfim. Mas nós sabemos que a paz que nós podemos desfrutar, aquela que excede o entendimento, ela reside por instância dentro de nós. Então, se dentro de nós não há descanso, não há essa paz que Deus dá, o nosso externo jamais experimentará a paz de Deus ou a paz nesse tempo. Deus os fez descansar, e Deus nos fará descansar quando o nosso interior Ele descobrir a paz de Deus, e o nosso interior irá descansar, descobrir essa paz, quando nós, como Israel, acharmos a graça de Deus, mesmo em meio às dificuldades, tribulações, provações e guerras. Mas Deus fez o povo descansar. Deus mesmo fez o povo descansar. Deus relembra ao povo que Ele o fez andar pelo deserto, por entre os gigantes, e sair lá do outro lado, tanto do Mar Vermelho, quanto do deserto, quanto do Jordão, quanto das batalhas da terra. Deus fez com que o povo chegasse do outro lado, chegasse à vitória, chegasse
ao plano perfeito de Deus para si. Deus olha para o povo e relembra então. Povo, assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fiz descansar, quando eu estava com eles, seu interior encheu-se da minha graça e eles descansaram. E o povo então no versículo 3 responde: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei e por isso com benignidade te atraí. Aí Deus traz novamente na fala do povo, ou o povo traz duas proposições para responder a Deus. A primeira delas foi que há muito tempo, num tempo da antiguidade, num tempo da criação, o Senhor nos atraiu com amor eterno. Porquanto com amor eterno te amei. O amor de Deus não foi, sobre nós, sobre Israel, não foi casual, não foi temporário, não foi por méritos do ser humano, não foi um amor de verão, um amor passageiro. A Bíblia diz, e o povo responde, nós sabemos Deus, com amor eterno o Senhor nos amou. E ele apareceu ao povo dizendo, porquanto, palavras de Deus para o povo, e o povo relembra a Deus com amor eterno. Nós sabemos que o Senhor nos amou. Não foi um amor temporário, nós somos amados de Deus, amor incondicional. Amor que subiu à cruz, amor que levantou dentre os mortos, amor que ascendeu e derramou o Espírito Santo, para que nós não ficássemos órfãos, desgarrados ao léu nesse mundo tão complicado. Nós somos amados e amados de Deus, e amados com amor eterno, que independentemente do tempo que nós vivemos, daquilo que nós erramos ou acertamos, o amor de Deus cai sobre nós com eternidade, com glória, com soberania, e nos faz conhecer que Deus não desiste de nós, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não foi amor temporário, foi amor eterno, foi amor incondicional. Foi amor que olhou para o homem, calculou, mediu e soube que o homem jamais mereceria, que a raça humana jamais conseguiria devolver ou amar de igual forma. Foi amor dispensado do trono de Deus sobre a humanidade. Nós somos amados. Talvez o que nós mais precisamos entender não seja o medo da morte ou da vida. Nós precisamos entender que seja na morte ou seja na vida, nós somos amados por Deus, e é isso que Paulo fala. Para mim tanto faz, a morte é lucro, viver é lucro, morrer é lucro, porque eu sou entregue à morte por amor de Cristo o dia todo. Ele me amou e nada pode me apartar deste amor. Foi amor eterno. A segunda coisa que o homem lembra para Deus foi, por isso com benignidade te atraí. Olha que coisa incrível, se não bastasse Deus nos amar incondicionalmente, se já não fosse suficiente Deus nos amar eternamente e incondicionalmente, independente do nosso tempo e dos nossos atos no tempo, Ele ainda se mostra com bondade, com atos de bondade, com bênçãos sobre nós para nos atrair a Ele. Incrível, né? Nós fazemos isso aqui debaixo desse sol ardente, nesse amor de mérito que nós conhecemos e lidamos uns com os outros. As esposas fazem um jantar melhor ou fica sem resmungar um dia para agradar e vice-versa os filhos. Mas Deus não, Ele nos amou com amor eterno, com amor incondicional e ainda assim, sem um pingo de merecimento nosso, sem um pingo de precisão, Ele ainda nos atrai com sua bondade. O amor de Deus sobrepõe a tudo que nós conhecemos. Diálogo profundo, diálogo eterno, diálogo de alma, tanto de Deus quanto do homem. Deus deixou o povo encontrar graça no deserto. Deus fez o povo descansar no deserto. O povo lembra que Deus o amou com amor eterno, com amor incondicional e com bondade, benignidade,
os atraiu todos os dias. Ele não precisava da codornizes, nem água da rocha. Ele só precisava libertá-los do Egito. Mas ainda assim, ele os atrai com bondade, com benignidade, com soberania, com graça. E é o que ele faz em você e em mim nesse tempo. Tem nos amado, tem nos dado descanso, tem nos dado a misericórdia de encontrar a graça. Olhe para o Senhor e saiba todos os dias que o que você precisa nesse tempo é somente saber que você é amado incondicionalmente por Deus. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Toma os nossos corações, toma as nossas vidas, toma, Deus, o nosso caminho, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa as nossas vidas, Deus, em o nome do Senhor Jesus.